abençoados, bom dia, eu digo graça e paz e glória a Deus por sua vida, sejam todos bem-vindos nesta manhã de bênção, honras, glórias e vitórias, e para nós é um motivo de muita alegria ter você aí nos acompanhando nesta série Desmascarando o Sistema, e nós estamos agora com um tema muito instigante, na qual tem deixado muitas pessoas do sistema religioso literalmente desesperados. Eu não sabia que nós íamos ter tantas retaliações, como também numa proporção muito maior apoio dos irmãos que têm a mente iluminada em graça. Então eu digo, Abba Pai, glória a Deus por sua vida, muito obrigado, continue nos prestigiando, compartilhando os vídeos e fazendo a graça voar. E queridos, antes de nós entrarmos aqui no tema, eu preciso aqui citar o nome de algumas pessoas que estão desesperadas e que estão sendo grosseiramente mal educadas com muitos irmãos que estão aí. E eu fiz uma pequena relação dos comentaristas mais importantes e mais mal educados como eu nunca vi na minha vida. Eu vou citar o nome de algum deles aqui para que você possa estar acompanhando comigo. O primeiro deles, eu quero falar aqui do irmão Abraão Aurélio. Irmão Abraão Aurélio, um beijo no seu coração. Eu sei que você assiste frequentemente os nossos vídeos. Irmão, eu assisto a sua programação, inclusive quando você põe o Jimmy Swagger. Então, fica uma coisa muito sem ética você comentar coisas que você ainda não sabe. Antes de você fazer um comentário, eu te recomendo a assistir a pauta inteira dos vídeos e aí depois você comenta. Além do irmão Abraão Aurélio, nós temos aqui Pastor Evandro Silva, esse é a maior comédia. Pastor Aloysio Manuel, ele tem 2 Facebook, porque aqui está Aloysio Manuel 2. Um detalhe, é claro que vocês vão se levantar contra nós, porque você sabe que vocês vivem do altar, vocês vivem do dízimo, vocês vivem do suor alheio. Enquanto vocês levantam 9 horas, 10 horas da manhã, vocês vivem do dinheiro daqueles que levantam 4, 3, às vezes 2 da manhã, isso quando não atravessam a madrugada trabalhando. Então, eu só estou aqui devolvendo a vocês uma pequena fala. É muito fácil falar pelo Facebook. Para todos vocês, Evandro Silva, Aloysio Manuel, tem alguns aqui também que eu passei. O meu telefone, eu disse para vocês, entrem em contato comigo, mas não foram homens. Esta é a grande verdade. Falar pelo Facebook é muito fácil. Eu quero saber tete a tete, olho no olho, ou então boca no ouvido, né? Fala comigo, liga para mim. De novo vou passar para você, DDD 11 aqui em São Paulo, 982755352. Irmãos, eu poderia falar aqui de um monte de gente que nós colocamos aqui na pauta, mas tem aqui o Alexandre do Seupan. Esse aqui então é o apóstolo Alexandre. É um apóstolo de Moisés, é legalista ainda, com todo respeito, carinho e amor. Mas por que ele se levantou contra? Porque ele preside uma convenção de pastores. Com certeza deve ter mensalidade, deve se vender curso de teologia, deve se vender curso de capelania. E aí a gente não pode pregar a verdade porque vai tocar na renda financeira. Meu irmão, eu vou te dar um conselho. Vai trabalhar, meu irmão. Vai trabalhar e para de ficar se alimentando do suor alheio. Toma vergonha na sua cara. E de todas essas pessoas, eu quero falar de mais uma. O nome dela, e eu sei que ela está assistindo, é Ediana, intitulada Serva de Cristo. Minha irmã, você pode ser serva de qualquer coisa, menos de Cristo. E eu vou falar isso para você, porque primeiro, eu não te enviei solicitação de amizade. Foi você que pediu para a missão apostólica Plenitude da Graça te adicionar. Segundo, você já entrou com o pé no peito, já foi dando voadora, me chamando de cão guloso. Alô? Você lava a minha cueca, minha irmã? Lava a minha meia? É você que cozinha para mim? É com você que eu divido a minha cama? Então toma vergonha na sua cara e vai caçar marido, sua recalcada. Que é isso? Ou você pensa que eu não sei o que tem lá no seu Facebook? Você está equivocada comigo, minha irmã. Toma vergonha na sua cara. Eu não vou te excluir, como eu não vou excluir ninguém. E nenhum dos comentários eu vou deixar lá porque eu tenho dignidade. Eu sou homem para assumir o que falo com provas substanciais. E não bastasse, abençoados,
Essa irmã Ediana, que se diz serva de Cristo, ela é uma discípula de Eli Soriano. Preste bem atenção nisso. Quem é Eli Soriano? É um pregador que diz que devemos voltar aos caminhos antigos, ou seja, é um pregador da lei. Aí acabou tudo. Aí acabou tudo. Olha, quer saber? Chega. Eu poderia citar para vocês aqui aproximadamente aqui, ó, umas 25, 30 pessoas que nós relacionamos, mas vamos falar de coisas mais importantes, amém? Eu quero estar conversando com você hoje sobre esse tema, Cristo não voltará. Mas agora nós vamos estar trazendo aí a parte B, ou a segunda parte. Antes, deixa eu lembrar que a primeira evidência que nós demos foi para você o seguinte, que ele não deixaria ninguém órfão. Ele voltaria, ele prometeu para os seus discípulos que ele voltaria, e ele voltou de forma que os seus discípulos não ficaram órfãos. O que me deixa assim muito triste, não indignado, muito triste, é que você, legalista, tem a Bíblia na sua mão, mas você não lê. Essa é a verdade. Você pega de domingo para pregar para a igreja, para iludir o povo. Um ou outro ainda se propõe a estudar um livro, a fazer pesquisas, né? E na sua inocência leva o alimento que pode. Mas a maioria é uma farsa, é um bando de farsantes. E eu não estou nem um pouco preocupado se você vai me excluir, se você vai me denegrir. Isso é um problema seu com Deus. A mim cabe, como ministro do Evangelho da Graça, te ensinar a verdade. Nós falamos que Jesus chamava todos de filhinhos, porque era comum os discípulos tratarem seus mestres como se fossem pais. E nós falamos também de que o medo havia tomado conta. E aí Judas, filho de Alfeu, pergunta para o Senhor: Senhor, por que o Senhor vai se manifestar para nós e não para o mundo? Então eu deixei tudo explicado no primeiro vídeo. Se você quiser saber, vá lá e assista. Eu quero estar agora com você aqui, dando continuidade. Cristo não voltará, coisas que certos teólogos não enxergam, né? Hoje nós vamos falar da segunda evidência. A segunda evidência da volta de Cristo. É verdade. Você sabia que assim como Deus soprou na narina daquele homem formado da terra, como está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e deu ao homem o direito de vida, Cristo Jesus, após ressuscitar, ele entra em um cenáculo. E olha que coisa interessante, as portas estavam fechadas. Então eu creio, eu suponho que ele atravessou a porta, atravessou a parede e entrou aí, e todos ficaram admirados. E se você acompanhar comigo Evangelho de João, não, Relatos de João, Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João são relatos da história do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo, então o que é o Evangelho? O Evangelho são as 13 cartas do apóstolo Paulo, mais a carta aos Hebreus. Então nos relatos de João, capítulo 20, verso 21 e 22, olha o que está escrito lá. Disse-lhes, pois, Jesus novamente: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Abba, Pai. Olha que entendimento glorioso aí. Não somente os olhos dos discípulos viram o próprio Senhor Jesus, como também o próprio Senhor Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo, de forma que ficou evidenciado mais uma vez que eles não tiveram um surto psicótico. Olha, eles não foram tomados por uma visão porque estavam anestesiados ou estavam drogados. Não, eles viram o Senhor verdadeiramente, ou seja, depois de 3 dias fisicamente morto, o Senhor ressuscitou e voltou para cumprir a sua palavra de que não deixariam os seus discípulos órfãos. Alô? Tá difícil de entender aí, meu querido?
Tá difícil para você, abençoado? E olha que nós estamos só na segunda, hein? Nós temos ainda mais 5 falas das evidências da volta de Cristo. E cada vez mais vai ficando mais contundente. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Um detalhe. O que aconteceu durante os 3 dias da morte do Senhor Jesus? Não há registro. A Bíblia não deixa claro o que aconteceu durante esses 3 dias. Porém, o Espírito Santo traz para o apóstolo Paulo uma revelação. Ele transfere esta revelação para Pedro e eu quero que você me acompanhe aqui. Primeiro, durante os 3 dias em que o corpo físico ficou dentro da sepultura, em espírito, olha o que aconteceu. Efésios capítulo 4, verso 8 e verso 9. Por isto foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E os dons são irrevogáveis. Alô, sensacionistas, eu vou chegar até você daqui a pouco. Ora, o que significa subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Ou seja, antes dele subir e levar cativo o cativeiro, era necessário ele descer para poder pegar o que estava cativo e levar cativo consigo. Isto é algo muito sério e somente o Evangelho da Graça tem autoridade espiritual para te ensinar isso. O sistema não vai te explicar isso, porque o sistema quer que você creia no inferno, o sistema quer que você creia que você vai dormir no caixão, e aí vai vir o arcanjo, vai tocar a trombeta e você vai acordar. Isso aí é proposta do sistema que não tem interpretação, que não tem revelação e faz de você, como muitos outros, escravos da religiosidade. Muito bem. Segunda pergunta: se ele desceu às partes mais baixas da terra, o que ele foi fazer lá? Meu irmão, se você não conseguiu entender o que Paulo explicou em Efésios, eu vou recorrer a Pedro, vai ficar mais fácil para você. Ok? Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Ele foi no submundo. A palavra grega aí, no que nós vamos ler aqui, é Hades, que significa mundo ou submundo dos mortos. Que diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 3, verso 19. Pelo qual também foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Alô, quem eram os espíritos que estavam em prisão? Na cabeça de Pedro era a geração de Noé, somente a geração de Noé. Mas espírito que estava em prisão eram todos aqueles que viveram e morreram até a crucificação de Jesus Cristo. O que significa que em espírito Jesus justificou todos os espíritos que lá estavam. O que significa que não há mais ninguém naquilo que você conhece por inferno e que eu digo que é sepultura. Sabe por quê? Porque o Senhor pegou todos, justificou em espírito e levou cativo aquilo que era tratado como cativeiro. Você tem que ter uma mente iluminada para entender as revelações do Evangelho da Graça. O apóstolo Paulo disse isso aos Efésios capítulo 1, verso 18. Eu gosto muito de citar essa passagem. Porque Paulo fala que nós devemos ter uma mente iluminada. Porque até Paulo dizer isso, o povo tinha uma mente o quê? Obscurecida. Vivia preso pela pouca iluminação que a lei dava. É simples assim. Terminou aí? Não. Uma outra evidência: eles viram o Senhor, não foi um fantasma. Eles não viram um ectoplasma. Eles não tiveram um surto psicótico.
Eles não estavam dormindo e tiveram um sonho. Eles viram o Senhor com os olhos que a terra há de comer. É verdade, Abba Pai, isso aconteceu, é um fato. No primeiro dia da sua ressurreição, Jesus se apresenta aos seus discípulos, fazendo valer a sua profecia, porque ele havia feito essa promessa. João, relatos de João, capítulo 20, verso 17. Disse-lhe Jesus: não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Essa fala que Jesus teve com as mulheres que foram tentar encontrá-lo no sepulcro. Não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai a meus irmãos. Veja bem, antes da ressurreição eram os discípulos. Agora, após a ressurreição, aos meus irmãos, e dize-lhes que eu subirei para o meu Pai, que é o vosso Pai, e o meu Deus, que é o vosso Deus. E depois dessa aparição, Cristo esteve com os demais discípulos no cenáculo, que é aquela passagem que eu disse para você, ali no capítulo 20, versos 21 e 22, em que ele entra lá e assopra sobre todos eles o Espírito Santo. Alô, você está tendo alguma dificuldade com isso? Meu irmão, não tenha problema. Bateu uma dúvida? Entre em contato conosco. Nós vamos estar aqui para poder ajudar você a entender literalmente o poder do Evangelho da Graça, que é o Evangelho que liberta todo homem que está cativo no sistema religioso. E para nós terminarmos hoje, relatos de João, capítulo 20, verso 19 e verso 20. Veja bem o que aconteceu. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, ou seja, fechadas, cerradas, fechadas, com medo dos judeus, era o medo que Judas, filho de Alfeu, tinha. Por isso que ele perguntou: Senhor, por que vai se manifestar para nós e não para o mundo? Né? Jesus chegou, pôs-se no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. E tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o seu lado furado. E os discípulos se alegraram ao verem o Senhor Jesus. Abba Pai, eles viram Jesus. Jesus voltou fisicamente para os seus discípulos. Nós temos que ter entendimento de que quando ele disse que voltaria, ele estava dizendo isso para aquela geração, para aquele povo, para aquela época e para os seus discípulos. Ele voltaria fisicamente. Aí surge a pergunta: mas lá em Apocalipse também diz que todos os olhos o verá e que nós o veremos como ele é. Como é que é isso então? Calma, vamos devagar, um pouco de alimento cada dia, e na hora certa você vai entender a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. O alimento ele não pode ser jogado de uma vez por todas goela abaixo. Você tem que ir comendo vagarosamente, saboreando, degustando e também fazendo a sua boa digestão, porque o assunto ele é espiritual. Nós estamos aqui não para te escravizar, como o sistema faz. Estamos aqui para desmascarar o sistema. E desmascarando o sistema, você fica livre, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Amém? Abba Pai, eu digo glória a Deus por sua vida. Hoje já acabou essa pauta. Se Deus permitir, estaremos aqui amanhã. Lembrando os irmãos, compartilhe os vídeos. Não deixe a graça parar, não. Vamos fazer a graça voar. E agora mais do que nunca, vamos alfinetar o sistema, despertar os que estão dormindo e expor, essa é a verdade, expor esses ridículos que são pregadores do sistema e escravizadores daqueles que Cristo já libertou pela fé. Ok? Visite lá no YouTube o nosso canal, Plenitude da Graça TV. Ative o sininho para você receber as notificações
se inscreva no canal e compartilhe os vídeos que temos lá também. Outro sim, visite também o nosso site www.graca.net.br e se você desejar, alô legalista, liga pra mim, meu irmão, conversa comigo, Facebook é muito fácil, conversa comigo, ouça a minha voz, vamos dialogar junto. Covardes, medrosos, vocês não querem que as pessoas cresçam, vocês querem ter um jardim de infância, ou vocês pensam que eu não estou vendo isso? Ligue pra mim, meu DDD é 11 982755352. De novo, DDD 11 aqui em São Paulo, 982755352. Eu estou aqui para ajudá-lo, tão somente isso. Um beijo no seu coração, eu falei demais e fui! A saber, o Espírito de Deus habita em vós e por sua vida eu digo, Abba Pai e glória a Deus.